Olá, milionários! Tudo bem? Espero que sim, torço para que sim, que fique melhor agora. Vamos buscar mais conhecimento. Bom, só para fechar, né? No encontro passado, a gente começou a falar sobre o método de saúde Okada. Então, Mokichi Okada foi um japonês que nasceu em 1882, faleceu em 1954, né, no início de 54, 10 de fevereiro de 54, nasceu 23 de dezembro de 1882, faleceu no início de 54, no dia 10 de fevereiro. Ele criou um método de saúde, né, e a ideia desse método de saúde é que fosse simples, que qualquer pessoa pudesse aplicar, independente de estudo acadêmico, né, e também fosse financeiramente viável. E ele obteve excelentes resultados. Então, por isso que eu trago esse método. Então, todo mundo já sabe a importância de alimentação saudável, todo mundo já sabe a importância de fazer atividade física frequentemente, né? E eu estou trazendo esse método para complementar o que nós vimos sobre finanças. Até porque o Okada, ele muito me surpreende, porque há mais de 80 anos, volta quase 100 anos atrás, né, ele começou os estudos dele, né, 26, exatamente 100 anos está completando agora, que ele começou os estudos dele, ele praticou, né, ele teorizou e praticou, que a gente fala skin the game, colocar a pele em jogo, ele praticou a parte financeira e praticou a parte de saúde, então ele teve, na minha visão, ele foi completo, né, vários referenciais eu citei, vários bilionários que começaram do zero, mas eles não se preocuparam com a parte de saúde, apesar de eles estarem vivos, né? Alguns deles estariam vivos até hoje com idade avançada, como o Buffett, por exemplo, já está por volta dos 100 anos, tá bom? Mas, enfim, então, o Okada propôs um método que se baseia, basicamente, você tem aí o uso de bioenergia, e aí foi a pergunta, inclusive, que eu fiz no encontro passado, né? Como é que funciona a bioenergia? Então, segundo a teoria de Okada, quando nós nos alimentamos com uma química artificial, né? Por exemplo, você vai comer um alimento industrializado, ele tem aditivo químico. Então, esse aditivo não faz parte do alimento natural. Quando você está ingerindo essas comidas processadas, né, ultraprocessadas, que eles falam aí que é o grande problema da saúde hoje, você está ingerindo, então, segundo Okada, toxina. O teu organismo vai ter que eliminar isso, e a eliminação disso se chama doença. Então você vai ter que ter uma diarreia, você vai ter que ter uma febre, você vai ter que ter uma coriza, tá bom? E por outro lado, também é muito interessante a teoria de Okada, que ele associa o pensamento também nessa questão da saúde. Então, quando você é uma pessoa que cultiva pensamentos bons, que seriam pensamentos bons, você pensar em coisas que são úteis, pensar em coisas que quando você realizar, você não vai se arrepender. Quando você realizar esses pensamentos, você vai se sentir bem, e inclusive pessoas à sua volta se sentirão bem. Então, essa é a métrica para saber o que seria um pensamento bom, mesma coisa para uma ação boa, porque você pensa, né, na verdade, você sente, pensa e age. Então, quando você consegue ter esses três unificados, que lá no Japão eles chamam sonen. Sonen é você como se fosse uma pessoa verdadeira. Você sente, pensa, fala e faz aquilo que você acredita. Então, tem mais força na saúde quando você pratica atitudes meritórias, atitudes que a gente costuma chamar de boas, seguindo esse princípio. Você sente isso, você acredita nisso, então, pensa, entendeu? Executa, seja por palavra, seja por ação. Obviamente que você agindo tem um peso maior do que você só falando, mas isso, segundo Okada, o pensamento é um componente importante, a gente vai ver daqui a pouco, para a saúde. Então, quando você tem pensamentos positivos, quando você tem uma alimentação saudável, quando você tem hábitos de vida saudáveis, você não é sedentário, você procura fazer atividade física, e aí não precisa ser atleta, então pode ser uma caminhada. Né? Cada caso é um caso em particular, cada pessoa é uma pessoa em particular. Né? Na teoria de Okada também existe isso, a individualidade. Cada pessoa tem que ser tratada de acordo com suas necessidades. Então você melhora a saúde. Bom, voltando à pergunta que eu tinha feito, o caso da bioenergia. Então, quando você tem pensamentos contrários de pensamentos bons, pensamentos ruins, e quando você se alimenta, né, de substâncias que têm uma química artificial, quando você respira um ar poluído, bebe uma água poluída,
né, tem componentes não naturais, né, isso seria a poluição. Então você gera toxina. E a bioenergia, ela não faz mágica, então ela tem uma capacidade, né, segundo sempre a teoria do Okada, uma capacidade de penetração muito grande, porque realmente são partículas pequenas a nível atômico. Consequentemente, como são partículas pequenas, tem grande energia acumulada. Isso até bate muito com o que a física ensina. Então, essas partículas teriam condições de atravessar nosso corpo e queimar essa toxina do nosso organismo. Isso acelera o processo natural do organismo, porque o organismo naturalmente ele tende a ser saudável. Então, por isso, você come um alimento estragado, você logo toma diarreia, você logo vomita, você vai colocar para fora isso daí. Esse organismo ele cria defesa para que aquele alimento estragado não fique no seu organismo. Então, a bioenergia, ela acelera esse processo, porque quando ela dissolve a toxina, facilita para o organismo eliminar. Então, na verdade, é um método baseado no próprio princípio que a ciência atual reconhece, que o organismo ele tem uma capacidade de recuperação natural. Tá bom? Então, o Okada ele baseou o estudo dele nisso. Mesma coisa ele aplicou para a agricultura. Ele acredita que a terra é um ser vivo, que assim como nós tem uma capacidade de recuperação, né, natural de qualquer coisa que esteja atacando, que seja maléfica para ela. Então, a técnica de plantio do Okada procura respeitar ao máximo essa capacidade natural da terra de se fortalecer. Então, por isso que eles chamam de agricultura natural. Respeita ao máximo a força do solo, né? Respeita ao máximo a natureza e evita ser invasivo na natureza, assim como evita ser invasivo no nosso organismo ao tratar a saúde. Né? Então, não se preocupa com a doença, se preocupa com a saúde. É uma visão bem do Oriente, bem a do Japão mesmo. Tá certo? Então, ele criou um método de bioenergia que se chama Reiki. Em japonês, Reiki significa energia vital. Aqui existe, né, falei com vocês, tem pessoas que chamam, né, da técnica do mestre Inuri, né, chama de Reiki, e tem também na cultura kardecista, o passe, na Umbanda, na Quimbanda, nas religiões afro também existem técnicas de bioenergia. Tá? Bom, então vamos continuar, né, falando aqui sobre a obra de Okada. Aqui nós temos um campo de agricultura natural. Então, observe que aqui ele está protegido com uma lona. Então, em vez de usar química artificial, né, que são os pesticidas, então, aqui se usam técnicas para proteger a lavoura através de técnicas simples. Como eu estou falando, cobrir a terra, né, para evitar, aqui se tiver uma plantação, né, de alface, por exemplo, então você evitar de predadores a atacarem. Né, então, você protege, em vez de jogar pesticida na alface para matar os predadores, né? As pragas que atacam. Aqui não vai proteger de praga, vai proteger mais de insetos, animais e de insetos. Mas as pragas, elas são evitáveis quando você não coloca o fertilizante e nem o adubo químico no solo. Você vai ter um alimento mais saudável, que não vai ter contaminação com esses agentes. Tá certo? Essa é a técnica de Okada. O questionamento para a técnica de Okada, desde que eu sou jovem e estudo a cultura de Okada, né? Depois eu comecei a fazer química, e depois eu formei em química, e sempre eu vi a mesma coisa. Mas não dá para plantar em grande escala com esse método. Mas aí depois eu comecei até a me perguntar, até uma resposta que eu questionei uma vez o instrutor do método de saúde Okada sobre isso, ele falou, mas quem falou que precisa plantar em grande escala? E realmente, né? Eu nunca tinha parado para pensar o óbvio. Então é bem eficiente esse método, e principalmente se adequa à agricultura familiar, que é uma coisa aí que, na verdade, os grandes produtores de alimento comestível no Brasil são as pequenas propriedades. As grandes propriedades, geralmente, elas exportam, então não é que elas são importantes, também geram capital. O agronegócio ele não é vilão, como se costuma falar, ele corresponde com boa parte da riqueza do nosso país, mas o foco, né, é mais exportação. Então, as pequenas propriedades geralmente geram, a agricultura familiar geralmente que gera o alimento que a gente consome, tá bom? Então, está aqui a agricultura natural. A ideia da agricultura natural é o quê? Eu acabei de falar para vocês, né? Segundo Okada, a toxina é a causa da doença. Vem através do onde? Pensamentos ruins e alimentação ruim. Se você melhora a alimentação, então você evita a doença, tá certo? Então, essa é a ideia. Você sabe, segundo Okada teorizou, né?
você se alimenta com substâncias que têm química artificial, isso vai causar um mal para a tua saúde, então você vai fazer o quê? Evita as substâncias artificiais. Então, comer o alimento mais natural possível garante a sua saúde, tá bom? Então, por isso, ele criou o método de agricultura natural. Aqui, né, são uvas, são plantadas, né, quando eu bati essa foto, ele já está completando 70 anos já, né, que elas são plantadas, até hoje elas são plantadas, eu bati isso aqui em 2013, estamos em 2026, são 13 anos atrás, mas eu fiz aqui a adequação do tempo, tem 70 anos que elas são plantadas sem pesticida, então você vê que elas têm papel aqui em volta delas, né, para evitar de pássaros, né, virem de cala e tal, e tem uma tela também aqui em volta, mas o solo nunca recebeu pesticida nem fertilizante. Essas uvas são doces, né, porque o produto agricultor natural ele é mais doce, ele não tem um amargor porque não tem contaminação, né, por pesticida ou fertilizante. Então não usa nem esterco, tá, na agricultura natural de Ocada. E esse solo aqui, você procurar vídeo na internet, né, isso aqui é na cidade de Orito, que é perto de Atami, onde está um dos protótipos do mundo ideal de Ocada. Então lá tem que chama Zuisenkyo, que em japonês é fazenda. Então tem a fazenda de não só agricultura, como pecuária natural também, onde o gado é tratado sem os hormônios, né, que são dados normalmente no gado feito para pecuária. Não recebe também vermífugo, enfim, também um tratamento totalmente natural do gado, e tem inclusive uma universidade de agricultura natural lá em Orito, né, referência lá no Japão. Então tem esse campo que produz uva há mais de 70 anos, e tem vídeo na internet, se pesquisar, né, Orito, Zuisenkyo, escreve com Z, né, Kyo é K-Y-O, Zuisen, se escreve como se fala, e Kyo, K-Y-O. Aí você vai ver, tem imagem de uma pessoa pegando um vergalhão de ferro e afundando a terra sem esforço, tão fofa que é a terra, né? Então isso aí resulta num produto de melhor qualidade. Bom, aqui pecuária natural, como eu falei também, o rito, criação de gado, um gado bovino, pelo menos que eu sei, né? Mas dá para criar qualquer cultura, ovino, caprino, né? Galinha, você pode criar desse jeito também. Aves, né? Você fala galinha, aves, você pode criar dessa maneira. Aqui no Brasil, tem a sede da Mokichi Okada Association International, né? Que é em Mairink, em São Paulo. Tá? Então, um lugar muito bonito, muito agradável. Aqui é o alojamento. Aqui, primeiro andar, tem recepção, tem algumas salas de aula. E mais do que sala de aula, desculpa, são salas de vivência. Então, você vai fazer vivência da flor, né? Porque o belo é uma das ferramentas de Mokichi Okada. Então, você faz oficinas de flor que se chama Ikebana. Ikebana é uma arte floral japonesa, e você faz isso para aumentar a sua sensibilização. Só uma curiosidade, não sei se eu falei no encontro passado, os samurais, na época medieval no Japão, eles estudavam Ikebana. Então, tem um preconceito, né? Quando eu fiz o curso também, eu fiz o curso de Ikebana, a gente rachava de rir, de implicar com os outros. Por quê? Porque, mexendo com flor, né, cara, eu pegava, eu me oferecia, ai, te amo e tal, a professora ficava doida, coitada. Mas não é para fazer isso não, tá, gente? Mas o que acontece? Mas, na verdade, isso aí era da elite japonesa apenas, esse conhecimento de usar a arte da flor. Isso aumenta a sua concentração, aumenta a sua senso de observação, tem várias coisas que fazem positivamente para a saúde, né? E tem também bioenergia, tá? Tem a parte de bioenergia aqui no segundo andar, e aqui no segundo andar tem alojamentos também, tem a clínica de aplicação de bioenergia, né? Que é a TPO, Terapia de Purificação Okada, e tem os alojamentos, você fica hospedado também, você pode ficar hospedado, quem quiser visitar Mairink pode ficar hospedado lá, paga um valor simbólico, lá a comida é produzida no próprio polo de agricultura natural, é muito gostosa, farta, você come à vontade, você paga tipo R$ 15, você come quantas vezes você quiser, almoço, sobra para janta, você já está incluindo almoço e janta, tudo está incluído, em mais ou menos R$ 15, eu tenho que atualizar o valor, mas é mais ou menos isso daí.
A estadia lá não tem noção hoje quanto está, mas são valores bem acessíveis, tá certo? Lá, o Okada, ele prosperou, ele ganhou a fortuna que ele gostou, um dos homens mais ricos do Japão. Então, o trabalho dele, a MOA é uma fundação, entendeu? Não tem fins lucrativos, ela trabalha para divulgar esse trabalho dele. Ele fez o dever de casa, saiu da pobreza, seria hoje bilionário, e aí, ao longo do caminho, já foi fazendo esse trabalho, né? Mas principalmente depois, antes de falecer, pela prosperidade que ele alcançou, ele conseguiu expandir muito mais esse trabalho, né? Então, atividades da MOA é exercício do voluntariado. Isso aqui eu deixei em destaque essa palavra, voluntariado, porque tem profissionais. A MOA, falei, é uma fundação, pensando numa ONG, tá bom? E ela tem funcionários contratados, recebem salário. Mas, geralmente, pessoas seguem, como eu, por exemplo, eu ajudo nas atividades MOA e eu sou um voluntário. Porque a partir do momento que você estuda o trabalho de Okada, você entende que você consegue aplicar para você, tem resultado, mas o resultado da melhora da sua saúde parte do pressupor de você fazer para outras pessoas. Não é um trabalho único, você ficar num mosteiro, meditando, trabalhando sua espiritualidade. Você tem sua parte de reflexão, de estudo, mas você estuda para praticar para os outros. Tá? Então, a base do trabalho do MOA é o voluntariado. Tá? E aí, o que acontece? O Okada, ele tem um ensaio que eu acho fantástico. Ele fala assim, o pensamento é menor das partículas. Né? A teoria do Okada, ele se baseou na física quântica, né? Que é a física das partículas invisíveis. Né? Isso daí, então, ele escreveu muitos ensaios falando do invisível. E ele fala, olha, o pensamento é menor das partículas. Eu acho fantástico, porque quando eu era criança, eu tive acesso a um livro que falava A Força do Pensamento Positivo. E até hoje existe isso aí, né, de pensar coisas boas, atrair coisas boas e tal. E se você pensar que o pensamento é uma partícula, tá? Então você tem uma dualidade, você tem partícula positiva e partícula negativa. Se eu penso coisas boas, não só essas partículas estão me circulando, eu recebo essa energia positiva, como também eu posso transmitir para outras pessoas. Mesma coisa negativa, o contrário. Né? Então, a partir do momento que você faz um trabalho voluntário, você ajuda alguma pessoa, isso gera gratidão. E da gratidão gera o quê? Uma energia positiva, né? Porque a gratidão se associa a pensamentos bons, a sentimentos bons, então isso é transmitido para você, isso é uma energia que melhora a sua saúde. Então essa teoria do Okada, né, eu estou falando aqui para vocês de uma maneira resumida, eu acho fantástico, foi uma coisa que mudou bastante minha forma de pensar, porque todo mundo me conhece, sabe que eu tenho uma formação em ciências exatas, então eu precisava entender as coisas para não ficar só na crença, por acreditar. Então precisava ter uma lógica, e realmente tem muita lógica isso daí, e realmente você vê resultado. Então o Okada falava, gratidão gera gratidão. Quando você faz voluntariado, se desperta gratidão nas pessoas. E com isso, então, sua saúde melhora. Então, não é você fazer esperando nada em troca. Quando você faz alguma coisa, você planta para receber gratidão. Isso aqui é base também da saúde, segundo o Okada ensinou. Né? Então, ele fala, que é uma coisa que realmente existe na ciência, que os elétrons eles têm uma rotação horária e anti-horária, que chama spin. Né? Spin é rotação em inglês. Spin positivo ou negativo. Quando você tem pensamentos positivos, os elétrons no seu corpo giram num sentido. E quando negativo, inverso. Então você não tem energia mais ou menos, você tem energia boa, energia má, e você tem modulações disso daí. 90% bom, 80% bom, 70% bom, mas enfim, você não tem energia boa, má e mais ou menos. Então, quando você tem pensamentos positivos e recebe pensamentos positivos, isso daí gera uma energia positiva que ocasiona a saúde. É bem interessante essa teoria. E a TPO, a terapia de purificação Okada, seriam partículas também positivas que, ao atravessar nosso corpo, queimando toxina, melhora também o estado de saúde. Então, baseado numa ciência invisível, a gente consegue pensar de por que a saúde melhora. Tá?
Então, até eu coloquei aqui, gratidão gera saúde, né, por tudo que eu expliquei. É só um detalhe aqui, peço desculpa, eu já falei que tem a limitação desses slides. Tá? Para colocar esses slides é um negócio complicado, que a plataforma ela tem uma limitação. Então, às vezes, sai desformatado e tem limite também de slides. Por essa parte eu dividi, né, no encontro passado, nesse encontro, parte desses slides, mesmo assim, não dá para colocar muito slide. Por isso que eu coloquei aqui, ó, anexo, para a turma semestre que vem, eu vou até dividir em 3 etapas esse encontro, por causa da limitação dos slides. Mas, por enquanto, eu coloquei só um link que saiu, eu vi hoje isso, né? Aqui saiu na Metrópole, saiu no Globo e na Gazeta do Povo, né? Como o Globo era para assinante, só peguei aqui o link da Gazeta do Povo, que está aberto para quem quiser ver, né? Ideias. Por que as pessoas de esquerda têm uma saúde mental pior do que as de direita? Então, aqui está falando o quê? Que dependendo da sua ideologia, dos seus pensamentos, né? Que ideologia tem a ver com pensamento, como você pensa as coisas, isso reflete na sua saúde. E, na verdade, essa reportagem, ela traz 4 pesquisas falando isso. 2 agora, uma de 2024 e uma de 2020. E o Okada escreveu sobre isso, né? Sobre a questão do pensamento afetando a saúde. Ele escreveu isso daí lá nos anos 30, 40. Então, por isso que eu também admiro muito o trabalho do Okada. Bom, vamos continuando. Aqui, ó, Festa das Cerejeiras, lá em Mairink, né, nos Visenkyo, a sede da MOA, que é Mokichi Okada International, lá em São Paulo, né, aqui no Brasil, é sede no Brasil. Tem algumas filiais no Rio, aqui no Espírito Santo, né, no caso em Vitória em particular, tem também na Bahia, em Recife, tem vários locais, São Paulo, né, São Paulo tem a sede, tem filial lá também, tá certo? Mais de uma filial, inclusive. E qual a questão? O que tem a ver festa com o método de saúde Okada? Alegria. Pessoas ficarem alegres, se sentirem bem. Então, por isso é você reunir, ouvir uma boa música. O que é boa música? Aquela que você ouve e você sente alegria, sente bem, sente leve, né? Você ri. Então, a piada seria uma forma de você tratar a saúde segundo Okada, né? Ou você contando, ou você lendo, ou vendo uma comédia. Ontem mesmo eu assisti uma comédia. Então, o cinema já é uma arte, e uma arte de alto nível ajuda a eliminar essas toxinas, segundo Okada ensinou, porque faz tua mente se posicionar, esse organismo se posicionar no sentido de liberar substâncias boas para a saúde. E seu cérebro ele atingiu um nível de vibração também, né, de ondas cerebrais benéficas para a saúde. Então, por acaso, eu assisti um filme que era uma comédia, ontem deu umas boas risadas, valeu. Então, tinha também, quando era guri, tinha livro, né, de piada, gostava de ler, que eu já dei muito de presente também para sobrinho, para filho, eu já dei esses livros de piada. Né? Então, você, através da alegria, você consegue melhorar teu nível de saúde. Isso tudo seguindo a teoria de Okada. Outros estudos falam sobre isso, como eu já falei, pensamento positivo, existem estudos nessa linha também de pessoas que são mais alegres e vivem mais, enfim, mas que nós estamos falando de Okada. Bom, terapia pela terra, né, em Mairink, São Paulo, porque lá tem agricultura natural, você veja, pessoas comuns, né, pessoas que não têm formação em agricultura e não precisam, lá tem um engenheiro agrônomo, lá tem técnico em agricultura, mas as pessoas que vão lá, elas fazem terapia pela terra, elas podem ir lá e colher frutas, verduras na horta, que depois vão ser usadas no almoço, no caso das verduras, a fruta pode comer na hora mesmo, pega lá mexerica, tem pé de mexerica, tem pé de laranja, tem várias frutas que são plantadas, você pode pegar no pé e comer na hora. Tá? Então, isso é liberado lá. Você paga a sua hospedagem, é um valor lá bem acessível, né? E você passa o dia, pode comer lá as frutas, né? Você paga a refeição, você pode tomar café da manhã, almoçar e jantar, com mais ou menos R$ 15 o almoço, para passar o dia lá também, dá uns R$ 150 para poder dormir. Em termos de São Paulo e hotel, você está de graça lá. Né? Então, é bem acessível. É mais ou menos esses valores. Tem algum tempo que eu não vou lá, mas é mais ou menos isso daí. Aqui, né, palestra sobre o médico de saúde Okada, tá, no IFES. Né? Em Vitória, muitas pessoas, você vê pessoas de idade, jovens, né? Então, podendo assistir essas
explicações sobre o que seria o método de saúde Okada, porque lembra que o Okada ele teve resultado e passou para outras pessoas. O próprio método dele, de novo, se baseia em ajudar as pessoas. Então não adianta você saber só para você, praticar só para você e sua família. Não era essa a ideia de Okada, era sim, você saber praticar em você, praticar na sua família, praticar nos seus amigos, expandir. Né? Então por isso, inclusive, que a MOE é parceira desses nossos encontros aqui. Aqui foi uma ação muito interessante, né? Porque no orfanato da Serra, a MOA ela apoiou uma apresentação de balé no orfanato. Então, houve doação de alimento das pessoas, que a necessidade lá sempre precisa, asilo, orfanato, sempre está precisando, principalmente público, né? O, que não é pago, igual essas clínicas hoje bem sofisticadas, né? De cuidados de idosos, que chega a custar 6, 7 mil reais por mês, não é isso. Então, tem asilo aí, orfanato, que tem muita dificuldade de recurso, então está sempre precisando aí de doação. Então, nós fizemos uma campanha de doação, levamos e apresentamos para as crianças o Belo também, né, que a pessoa é órfã, que está numa situação difícil, social, que ela não possa ter contato com o que é dela. Então, foi feita uma apresentação, foi assim, muito bonita e emocionante. Inclusive, para as crianças também verem outra realidade. As crianças, muitas delas não sabiam que existia a realidade que elas viram no orfanato, né? Passamos a tarde lá, ficamos umas 4 horas lá. Então chegamos, levamos alimentos, demos atenção às crianças, e depois teve a apresentação, nós encerramos e fomos embora. Aqui, na pós-graduação, nós usamos o método de saúde Okada como uma forma de melhorar o rendimento dos alunos. Então, também tivemos essa oportunidade, né, na pós-graduação em Química, colocar um módulo do método de saúde Okada como uma forma de se melhorar o aprendizado. Aqui, esse workshop de café foi bem interessante. Né? Em que se baseou isso? Então, no Japão é muito comum a cerimônia do chá. Tem todo um ritual, e nesse ritual, e não foi Okada que criou isso é uma coisa da cultura japonesa. Mas durante o ritual da cerimônia do chá, você entra num estado de equilíbrio mental muito grande, é como se fosse uma terapia de relaxamento. E ao final você ainda toma o chá que é assim, uma qualidade muito boa e que faz bem à saúde. Esse chá, o chá verde, né, que eles usam lá, é top de linha, faz bem, tem vários compostos que fazem bem para a saúde. Então esse conjunto de coisas faz bem para a saúde. Só que aqui no Brasil a gente não tem esse hábito de tomar chá, a gente tem hábito de tomar café. Então, nós fomos até uma cafeteria, conversamos, achei muito bacana, né, que esse barista, ele se ofereceu gratuitamente dar palestra para as pessoas, né, quando a gente se comprometesse, obviamente, a consumir lá no local que ele dava assessoria, o café. Foi com certeza. Então, nós fizemos um pacote para 3 cafés, fizemos café na prensa, café expresso e café com Nutella, chocolate, alguma coisa desse tipo. Então, 3 cafés ao longo de uma tarde. Você chama a cafeteria para uma tarde. Né? Enquanto ia ter as palestras, ia ter degustação de café, nós fizemos também uma oficina de poesias, que as pessoas podiam fazer suas poesias na hora e declamá-las, e fizemos também oficina de quebana. Então, tudo isso numa tarde. Pô, foi muito agradável. Vocês podem ver também pessoas de várias idades, tá certo? Vários níveis sociais. Então, é inclusivo esse tipo de trabalho. É muito igualitário. Não precisa, como eu falei, você não precisa ter fortuna, né, para poder fazer um evento desse. Você não precisa ter grande estudo para participar de alguma coisa desse tipo. Então, é bem inclusivo. Tá certo? E foi bem interessante. Tá? Então, que foi outro exemplo de ação MOA. Porque a ideia, a gente falar de MOA, é para praticar no dia a dia. Então, um evento desse foi um sábado à tarde, você sai, você se diverte, você tem uma noite diferente, o pessoal adorou, gostou muito, e você ainda faz uma coisa que faz bem para a saúde. Você bebe um café de alto nível, você tem explicação sobre o café, você conversa com pessoas, conhece pessoas novas, conversa com os amigos, pode fazer poesia, ouvir poesia, entendeu? Você pode trabalhar com a flor, uma coisa. Então, é desse tipo de coisa que ele não faz. Né? Eu também já fiz muito
encontro, juntar os amigos e a gente assistir um filme. Então é uma coisa barata, né? Cada um leva um suco, um salgado, um doce, o que quer que seja, a gente depois, quando acaba de assistir o filme, claro, a gente escolhia um filme que tem alguma coisa para a gente tirar de aprendizado, de preferência, assistia, quando acabava o filme, a gente fazia um lanche, conversava, eu e amigos, né? E depois a gente discutia ainda sobre o filme. Então você tinha uma tarde agradável, a gente era sábado à noite, né, que a gente fazia isso. A gente tinha uma noite agradável, baixo custo, enriquecedora, entendeu? Então, durante muitos anos eu fiz isso daí. De certa forma, ainda faço isso, mas agora tem família, né? Quando eu tinha família, hoje eu faço com a família mesmo, já dá. E de vez em quando eu marco com os amigos, a gente vai ao cinema, né? Depois a gente faz a resenha, ou a gente, né, vai a algum lugar para apreciar um prato especial, uma bebida especial, e não só mudei a forma, né? Eu continuo fazendo isso aí. O que é bom, você não para de fazer, né? Bom, aqui é o pote de glicínias, que é um tesouro nacional que tem no Museu de Hakone. O Okada, ele, como eu já falei para vocês, nunca é demais relembrar, ele não ficava satisfeito com as obras de arte do Japão ficarem confinadas a milionários. Então, poucas obras de arte disponíveis no Japão do Okada. E quando acabou a Segunda Guerra, o preço desse... Teve uma mudança da classe burguesa no Japão, né? Muitos empresários faliram e tal, teve uma renovação, vamos dizer, da elite japonesa. E aqueles burgueses que perderam a fortuna venderam suas obras de arte, né, coisa que eles não faziam. Então, Okada, ele tinha condição, ele conseguiu sobreviver bem à guerra, né, financeiramente, então ele conseguiu adquirir várias obras de arte para poder abrir o museu que ele tanto sonhava, né? Foi a Hakone, depois que falei com vocês, né, no início dos anos 80, os discípulos dele concluíram o trabalho com Atami, já mostrei para vocês. Tá bom? Vou até colocar no grupo vídeo de Atami, Hakone, quem tiver interesse de ver mais, muito bonitos. E esse pote aqui de glicínias ele comprou um pouco antes de morrer. Tá? Tem 2 tesouros nacionais lá, né, que é o biombo das ameixeiras, do Ogata Korin, e esse pote de glicínias, que eu não lembro aqui qual foi o autor, mas são obras assim, consideradas tesouro do Japão, tesouros artísticos do Japão. E esse pote de glicínias, vocês terem uma ideia, custou uma casa que o Okada tinha. O Okada vendeu uma casa dele de campo para poder comprar esse pote, coisa assim, que seria $300 mil, uma fortuna, né? E ele tinha essa vontade de ter esse pote para expor para as pessoas. Está no museu lá, você pode ver, né? Quem for ao Japão pode ver. E o que acontece? Ele ficou tão feliz quando ele comprou, foi um pouco antes dele morrer, alguns dias antes dele morrer, que ele dormiu com o vaso perto dele, ele ficou olhando o vaso a noite inteira, dormiu com o vaso perto dele, depois ele mandou para o museu. Mas imagina só. Então é uma coisa interessante do Okada, acho que eu até comentei com vocês, a questão de você não ser miserável, mas você respeitar o dinheiro. Por quê? O Okada, ele, por exemplo, ele escrevia na folha de papel, escrever alguma coisa, fazer um rascunho, por exemplo. Ele aproveitava depois o outro lado. Eu falava, pô, cara miserável, cara rico, eu podia pegar a folha, usar e jogar fora depois. Ele não fazia isso, né? Mas ele não era miserável, para mim ele ensinou você ter respeito pelo valor das coisas. Então você pode aproveitar a folha, aproveite. Porque não pode ser miserável um camarada que economizava numa folha, ou ele, muitas vezes que ele não desperdiçava. Ele não pegava, por exemplo, uma roupa, não quero mais e joga fora. Não, ele usava a roupa até a roupa ficar gasta. Mesma coisa com sapato, né? Ele usava até começar a gastar. Né? Não chegava a ficar com sapato feio, gasto, roupa desbotada. Mas quando começava a chegar num ponto assim que já não estava boa para uso, ele doava. Né? Então ele tinha esse respeito com o dinheiro, porque não pode ser miserável ao mesmo tempo uma pessoa que faz isso, mas dá $300 mil num vaso que ele vai colocar no museu exposto para o público. Se fosse para ele fazer igual os outros milionários, deixar na casa dele, para chamar os amigos, para ir lá almoçar, jantar, mostrar e tirar onda, pô, bacana. Mas ele comprou para expor para pessoas, ele construiu um museu
para expor isso para as pessoas. Então, assim, o que eu entendo disso é que o Okada ele tinha imenso respeito pelo dinheiro. Né? Eu estava lendo hoje, né, ele cita você poupar, ser moderado, tem 3 coisas, poupar, ser moderado, não me lembro a terceira coisa que eu estava lendo hoje, mas então é sobre isso daí. É você ser moderado, você fazer as coisas sem desperdiçar, que é outro ponto que ele já citou. Sem desperdiçar e poupar, são as 3 coisas, ser moderado, não desperdiçar e poupar. Poupar a gente acrescenta depois investir, porque ele mesmo investiu, né? Ele foi empreendedor, então ele fez fortuna através do empreendedorismo dele, foi um empreendedor de sucesso, mas já citei textos dele falando a questão de investir na bolsa, né, que era fazer um bem. E foi até interessante, que até coloquei lá no grupo, porque um amigo e ex-aluno participou já desses encontros, tanto do nível básico como da outra turma, que é avançada. Ele me procurou para conversar sobre uma ação que ele tinha dúvida, né? Aí ele pegou e falou assim, olha, professor, puxa, eu tenho, meu chefe, ele falou que não é coisa de Deus investir na bolsa, porque está na Bíblia lá, que é do suor do homem, do trabalho do homem, que tem que sair o sustento e tal. Eu falei, olha, eu respeito o ponto de vista dele, cara, mas a Bíblia, que você pegar um pedaço só ali, você está errado. Qualquer obra você tem que ver o contexto. E aí, né, até coloquei lá para vocês, que eu achei muito interessante, do Luiz Fernando Roxo. Eu tive aula com ele quando eu fiz MBA em Finanças, né, um cara, um economista famoso, de sucesso, ele mostrando, né, ele como cristão, que na verdade é uma obrigação do cristão investir, porque o mercado de capitais traz prosperidade para os países. Então achei bem interessante isso daí, até compartilhei. E o Okada ele investiu no mercado, ele falava que era importante exatamente para o país desenvolver, precisa de você investir no mercado de capitais, certo? Isso gera prosperidade para todo mundo. É o contrário do que geralmente ensina para a gente na escola, né? Para alguém ganhar eu tenho que perder. Não necessariamente. Isso é parcialmente verdade. Quando você investe no mercado financeiro, você ganha com os dividendos que a empresa vai te pagar, a empresa ganha porque não precisa pegar dinheiro no banco, pega dinheiro com você que está comprando a ação dela, tá? E o país ganha, porque a empresa vai pegar dinheiro para poder ou gerar emprego, né, ou aumentar o número de emprego que já tem. Então, com isso, são mais pessoas trabalhando, é mais imposto também que o país ganha. Então, com isso, é um jogo que todo mundo ganha. É uma farsa pensar que sempre alguém ganha e outro perde. Então tá, aqui é um exemplo de Ikebana. O Okada, então, como eu falei, ele criou um estilo também de arranjo floral. Ele não inventou a Ikebana. A Ikebana é uma arte milenar do povo japonês, que é você fazer arranjos florais e colocar em casa, no trabalho, na escola. O japonês tem isso. O que o Okada fez, ele criou um método popular de Ikebana. Então, mais uma vez, ele se preocupou em que o povo tivesse acesso ao que a elite tinha. Eu falei com vocês anteriormente que só os samurais, né, a nobreza, né? Samurai não era nobreza, mas em relação ao povo, né, os samurais eles oprimiam o povo. Tinha o seu feudal, os samurais e o povo. Então, o seu feudal, com certeza, ele tinha acesso a Ikebana, e os samurais, que eram os guerreiros dele, os soldados dele também, para poder serem soldados melhores. E o povo não tinha acesso. Então, o Okada não estava mais na época medieval. Então, já tinham escolas de Ikebana. O povo já podia fazer Ikebana, só que Ikebana é caro. A flor é cara. Então, o Okada ele criou uma técnica não só simples, que você não precisa ficar assistindo anos de aula. Eu conheço uma escola de Ikebana, por exemplo, que você demora mais ou menos 7 anos para acabar o curso. Se tornar professor, você demora 7 anos estudando, uma vez por mês, tendo aula. Né? E o Okada ele criou um método que você, em 6 encontros, né, então você pode, se for uma vez por semana, você com 1 mês e meio, você acaba o curso. E aí você usa a flor do seu próprio quintal para fazer os arranjos, enquanto, né, escolas que eu conheço tem que comprar flor na floricultura, que não é nada barato. Então, o método de Okada, assim, até nisso ele teve essa preocupação de popularizar o que é bom. Então, está aqui, o Okada ele deixou algumas fotografias das ikebanas que ele fez. Então, está aqui um exemplo, a coisa é simples. Tem muito simbolismo. Tá? Para quem estuda
Ikebana. Não é meu caso, eu sou só um conhecedor, não sou um especialista em Ikebana, mas tem um profundo significado, mesmo um arranjo simples desse, né? Você tem que combinar o vaso com a flor, com o que está aqui em volta, tá? E nesse processo de interiorização, você melhora a sua saúde. E as pessoas, quando veem uma coisa desse tipo, elas se sentem bem, então elas melhoram a saúde também. Tá? Então, são uma forma de belo. Está aqui outra ikebana, veja só, uma flor só, num vaso simples. Tá? Então, isso aqui, ó, bem simples, que é a ideia do Okada. Tem ikebanas assim, extremamente elaboradas, com muitas flores, vasos caros e tal. Depois vocês pesquisam na internet aí, ikebana, com K. Escreve com K, ikebana. Vocês vão ver isso aí. Então, a ideia dele é fazer coisas simples. Né? Opa, perguntinha aí, inbox aí, meus amigos. De acordo com o abordado, porque a gratidão gera saúde. Então, segundo Okada, né, que foi o que a gente abordou, por que a gratidão gera saúde? Né? Então, a última pergunta aí, sexta pergunta, então vocês tiveram aí 6 perguntas valendo 3 pontos, então para quem está fazendo matéria aí comigo, teve oportunidade de 18 pontos extras. Tem um aluno, Silas, ele faz metalurgia à noite, deve estar acabando o curso lá técnico de metalurgia, e ele assustou, né, quando ia começar o curso, ele falou, pô, você dá um curso para ensinar a ganhar dinheiro, coisa que ninguém faz de graça, e você ainda vai dar ponto ainda. Eu falei, rapaz, isso daí, porque eu cresci vendo pessoas falando, eu nunca tive uma oportunidade na vida, pessoas mais velhas, né? Ó, eu não consegui sucesso, porque eu nunca tive uma oportunidade. Então, gente, questão de oportunidade, está aí o curso, estão aí as perguntas, tá certo? E chega também final do período, não tem nada aí que eu possa fazer para ganhar ponto? Tá ali, já teve. Então é só sobre isso, gente. Tá explicado aí o que assustou o meu amigo Silas, que ele fez os 2 níveis também de encontro e já está investindo aí. Bom, alguma pergunta? Alguma dúvida? Se tiver aqui, bota no chat. Tá? Se não tiver aí para botar no chat, manda lá no grupo. Dessa e de outros encontros, fica à vontade. Tá bom? Então, muito obrigado, você que veio até aqui, acreditou aí no meu trabalho. Espero que você principalmente coloque em prática, porque o Okada ele falava que teoria sem aplicação é uma mera forma de divertimento, ou seja, um passatempo, só um hobby, não vai mudar a sua vida. Então, espero que você pratique, comece a investir. Quem tiver interesse, manda lá em inbox para mim, que tem interesse, eu coloco um grupo permanente de investimento. Esse grupo lá que eu criei, que você participa, era só para as coisas desses encontros, que terminam agora, tá certo? Então, atualizações, discussões sobre investimento, eu faço nesse outro grupo, que é Vivendo de Dividendos. Tá? Um grupo também gratuito, igual foi tudo aqui. A gente discute lá, tem pessoas que já investem, então trocam ideia entre si, tiram dúvidas entre si, eu interajo lá com o pessoal também. Então fique à vontade, se quiser participar, manda aí para mim, inbox que tem interesse, que eu adiciono no grupo, ou mando o link lá do grupo, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí e até a próxima. Lembrando, tem um curso avançado aí, segundo semestre, começa uma turma dessa, quem quiser convidar pessoas para participar, por favor, fique à vontade, tá? Pode convidar aí, é um prazer, que o curso é para... Eu dou prioridade para os alunos do IFES, mas o curso também é para a comunidade, como no grupo de vocês já devem ter percebido, tá certo? Inclusive tem mais gente da comunidade até do que do IFES, as vagas para aluno até deu uma diminuída para atender mais gente da comunidade, já que o número é limitado, são no máximo 60 vagas, tá certo? Então, esse período mesmo, nós tivemos 63 inscrições, passou um pouquinho, 62, 63, tá? Eu ainda dispensei pessoas que vieram depois, pegando pessoas que foram no prazo, passou um pouco, tá? Mas, então, fala aí se tiver interesse, alguém da família, algum amigo, pode falar comigo, eu já coloco na lista, né, para poder participar da próxima turma. E tem a turma também avançada, quem tem interesse também de fazer, seja bem-vindo. É o mesmo esquema, tá, desse daqui, os encontros são online, só que em vez de ser 19h30, são 20h30, porque é o primeiro da turma inicial, depois eu vou para a turma avançada, tá certo? E aí, de novo, as aulas ficam gravadas, né, os encontros ficam gravados, eu coloco no grupo também, igual fazer com vocês. Material esse também eu coloco no grupo, que eu crio, para essa turma avançada, também são 6 encontros. Mas aí eu falo mais sobre carteira de investimento, né, troco ideia com quem já está investindo, né, sobre a carteira que eles estão montando.
a gente discute a carteira, e eu falo sobre golpes também. Inclusive, o Banco Master, antes de acontecer, eu já tinha discutido com as pessoas, avisado que era um golpe. Então, a primeira turma avançada foi no meio do ano passado, eu já tinha falado que era um golpe. Então, agora na terceira turma, eu só complementei, né, que já estourou já o Banco Master, então eu só vou atualizando sobre o que foi, por quê. Então, a gente discute golpes, né? O que foi o golpe, por que ele aconteceu, né? Porque se a gente aprende com o que aconteceu, a gente procura evitar o futuro, né? Que no futuro aconteça novamente, e vou falar para vocês, geralmente acontece, são os mesmos golpes se repetindo aí, igual a pirâmide, por exemplo, que a primeira vez que aconteceu foi em 1929, triste, né? Até hoje acontece. Mas é isso. Então, mais uma vez, obrigado e até a próxima.